Pronto, tá. Tá gravando. Alguém gostaria de começar? Não? Então eu começo. Então vamos lá. Isso, mas totalmente. Às vezes. Ao que digo ao Senhor, pergunto: em sua vida é assim? Na minha, agora é que vejo as coisas importantes, todas. Em caso curto de acaso, foi que se conseguiram pelo pulo fino de sem ver se dar. A sorte momenteira, por cabelo, por um fio, um clim de clina de cavalo. Ah, e se não fosse, cada acaso não tivesse sido, qual é então que teria sido o meu destino seguinte? Coisa vã, que não conforma respostas. Às vezes, essa ideia me põe susto. Mas o senhor veja, cheguei em casa do mestre Lucas, ele me saudou tão natural. Achei também tudo natural. Eu estava, era cansado. E quando o mestre Lucas me perguntou se eu vinha, era de passeata ou de recado da fazenda. Expliquei que não, que eu tinha merecido licença de meu padrinho para começar vida própria em Curralinho ou adiante, a fito de desenvolver mais estudos e apuramento só de cidade. Dizendo o que disse, eu mesmo jurava que mestre Lucas não ia acreditar. Mas acreditou, até melhor. Sabe o Senhor por quê? Porque naquele dia justo ele estava remexido no meio de um assunto que preparava o desejo dele para aí me acreditar. Digo, ele me ouviu e disse: Riobaldo, pois você chega em feita ocasião. Aí me explicou. Um senhor no Palhão, na fazenda Inhava, altas beiras do Jequitaí, para o ensino de todas as matérias, estava encomendando um professor. Com urgência, era homem de sua situação, garantia boa paga. Assim queria que mestre Lucas fosse, deixasse alguém dando escola no lugar dele, no Curralim, por uns tempos. E isso, claro, não podia. Eu queria ir? O senhor acha que eu posso? Perguntei. Para principiar qualquer tarefa, quase que eu sozinho nunca tive coragem. Ei, pode? O mestre Lucas declarou. Já que estava acondicionando numa bruaca os livros todos, geografia, aritmética, cartilha e gramática, e borracha, lápis, régua, tinteiro, tudo o que pudesse ter serventia. Aceitei. O entusiasmo nosso me botava brioso. Melhor que era para logo, para o seguinte. Dois camaradas do dito fazendeiro estavam ali no curralim, esperando decisão. Agora me levavam. Dona Dindinha, mulher de mestre Lucas, no despedir, me abraçou, me deu umas lágrimas de bondade. Tem tanta gente ruim neste mundo, meu filho. E você assim, tão moço, tão bonito. Aí nem cheguei a ver aquela menina Miosotes. A Rosa Warda vi de longe os olhares. Os dois camaradas, entanto percebi, eram capangas, mas sujeitos de seu trato, sem altos e baixos, nem as maiores asperezas. Me deram toda a consideração. Viajamos juntos 4 dias, quase 30 léguas, bom tempo beirando o riachão e enxergando à mão esquerda os vultos da Serra do Cabral. Meus companheiros quase que não me informavam de nada ou nada. Tinham outras ordens, mas mesmo antes da gente entrar em terras do Palhão, fui vendo coisas calculosas. Dei meio para duvidar. Patrulhas de cavaleiros em armas, troco de conversa de vigiação e uma tropa de burros cargueiros. Mas no meio dos tocadores vinham 3 soldados. Mais perto e maiores me vi. Chegar lá declamava surpresa. A Nhanva enxameava de gente-homem, pra lá pra, de feira em praça.
E era vistosa, fazenda assobradada, com grandes currais e um terreirão. Vi logo o dono. Ele era imediatamente estúrdio, vestido de brim azul e calçando botas amareladas. Era nervoso, magro, um pouco mais para baixo do que o tamanho mediano, e com braços que pareciam demais de compridos, de tanto que podiam gesticular. Fui indo, ele veio vindo, o grande revólver na cintura. Um lenço no pescoço dele esvoaçava. E aquele cabelo bom, despenteado alto, topete arrepiadinho. Apressei o passo e ele esbarrou com as mãos nas cadeiras. Me olhou frenteante, deu risada. De certo nem estava sabendo quem eu era. E gritou, caçoando: Me vem com andar de sapo, me vem? Ah, o ar! O tempo, o destempo de estar sendo debochado cirou em mim. Esbarrei também. Me fiz mouco, mas ele veio para mim. Então saudou, com um modo sensato de simpatia. Adiado, eu disse: Sou o moço professor. A alegria dele, me ouvindo, foi estupefacta. Me ferrou do braço com porção de falas e agrados. Subiu a escada comigo, me levou para um quarto, lá dentro, ligeiro, parecia até que querendo me esconder de todos. Uma doidice de quê? Ah, mas esse quem era? O homem? Zé Bebelo. Afixe de fato, afixe de fato tudo nele para mim tirava mais para fora uma real novidade. Disse ao senhor: Eu estava pensando que ia dar escola para os filhos de um fazendeiro. Engano. O comum, com Zé Bebelo, virava diferente adiante. Aprazava engano. Estudante sendo ele mesmo, me avisou. Quis antever os cadernos, livros, pegar com as mãos. Assim, ler e escrever, e as quatro contas, ele já soubesse, consumia jornais. Remexeu, tarabuço, e tudo foi arrumando na mesa grande do quarto. Senhor Jesus Cristo que assoviava o cantarolado. Mas, e aí comigo falou sério. Naquilo se tinha de sungar segredo. Eu visse. Vamos constar é que estou assentando os planos. Você fica sendo meu secretário. Nesse mesmo ido dia, a gente começou. Aquele homem me exercitou tonto. O me fino fiz. Ânsia assim e anfa, e poder de entender demais. Nunca achei quem outro. O que ele queria era botar na cabeça de uma vez o que os livros dão e não. Ele era a inteligência. Vorava. Corrido, passava de lição em lição e perguntava, reperguntava. Parecia ter até raiva de eu saber e não ele. Despeitos de ainda carecer de aprender. Contrafim. Queimava por noite duas, três velas. Ele mesmo falava: relógio não vou olhar. Aí estudo, estudo, até que estico um cochilão. Cochilão me vem, então espalho o livro e me deito que me durmo. Pela sua vontade dele, simples. De dia, estávamos debulhando páginas e de repente se levantava ele, chegava na janela, apitava num apito, ministrava aquela brama de ordens, 10, 20 executações de uma vez. O pessoal corria, cumpriam. Aquilo semelhava a um circo, bom teatro. Mas, com menos de mês, Zé Bebelo se tinha senhoreado de reter tudo. Sabia muito mais do que eu mesmo soubesse. Aí a alegria dele ficou demasiadamente. Sobrevinha com o livro, me fazia de queima cara um punhado de perguntas. Ao tanto eu demorava, treteava no explicar, errando a esmo, caloteava. Ai, ai, ai dele atalhar as minhas palavras, mostrar no livro que eu estava falso,
corrigir o dito, me dar quinal. Se espocava às gargalhadas, espalmava a mão, expendia outras normas próprias de sua ideia lá dele. E sendo feliz de nessas dificuldades me ver, eu já ignorante, esmorecido e escabriado. Só aí, digo, foi que ele ficou gostando de mim, certo? Me deu um abraço, me gratificou em dinheiro, me fez firmes elogios. Ciobaldo, já tomei os autos de tudo. Me carece de você não ir-se embora, não, mas antes prosseguir sendo secretário meu. Aponto que vamos por esse norte, por grandes fatos, que você não se arrependerá, me disse. Norte, mas bandas, soprou só, enche que ventava. Passo. Posso pegar? Pode? Vamos lá, então. Porque ele tinha me estatutado os todos projetos. Como estava reunindo e pervalendo aquela gente para sair pelo estado acima, em comando de grande guerra. O fim de tudo, que seria romper em peito de bando e bando, acabar com eles, liquidar com os jagunços até o último, relimpar o mundo da jagunçada braba. Somente que eu tiver feito, Siobaldo, estou todo, entro direito na política. Antes me confessou essa única sina que ambicionava de muito coração, e era de ser deputado. Pedi o segredo e eu não gostei, porque eu estava sabendo que todos já aventavam aquela toleima por detrás dele, até antecipavam a alcunha. O deputado, o mundo é assim. Mas mesmo desse jeito, o pessoal todo não reateava a ele a maior dedicação de respeito. Por via de sua macheza. Sebebelo era o do duro. 7 punhais de 7 aços, trouxados numa bainha só. Atirava e tanto com qualquer quilate de arma, sempre certeira a pontaria. Laçava e campeava, feito um todo vaqueiro. Amansava animal de maior brabeza, burro grande ou cavalo. Duelava de faca nos espíritos solertes de onça acuada, sem parar de pôr. E medo, ou cada parente de medo, ele cuspia em riba e desconhecia. Contavam. Ele entrava de cheio, pessoalmente, e botava paz em qualquer rutuba. O homem couro n'água, enfrentador, dava os urros, e mesmo para ele parecia não ter nada impossível. Com tanta bobeia assim, desfrutável e escorril, e ai de quem pensasse em poitar óleo de chacotas, morria vertiginoso. O único homem jagunço que eu podia catar, Siobaldo, já está falecido. Agora temos de render este serviço à pátria, tudo é nacional. Esse que já tinha morrido, que ele falava, era Joãozinho Bem-Bem, das Aroeiras, de redondeante fama. Se dizia, tinha estudado a vida dele nos pormenores com tanta devoção especial, que até um apelido em si se apôs, Sebebelo. Causa que, de nome, em verdade, era José Rebelo Adro Antunes. Seja de se anuir que sempre haja vergonheira de jagunços a sobrecorja, deixa que daqui a uns meses, nestes nosso norte, não se vai ver mais um qualquer chefe encomendar para as eleições as turmas de sacripantes, descentrando da justiça, só para tudo destruírem, do civilizado e legal. Assim dizendo, na verdade, sentava ao dizer com ira razoável. A gente devia mesmo de reprovar os usos de bando em armas, invadir cidades, arrasar o comércio, saquear na cebaça, barrear com estrumes humanos as paredes da casa do juiz de direito, escramuçar o promotor amontado à força numa má égua, de cara para trás, com lata amarrada na cauda, e ainda a cambada dando morras e aí soltando os foguetes. Até não arrombavam pipas de cachaça diante de igreja, ou isso de se expor padre sacerdote nu no olho da rua e ofender as doncelas e as famílias, gozar senhoras casadas por muitos homens, o marido obrigado a ver?
Ao quando falava com o fogo que puxava de si, Zé Bebelo tinha de se esbarrar, ia até na varanda ou na janela a apitar o apito, ditar as boas ordens. Daí, mais renovado, voltava para perto de mim, repunha: Ah, cujo vou, Siobaldo, vou. Sou eu que sou capaz de fazer e acontecer, sendo porque fui eu só que nasci para tanto. Dizendo que depois estável que abolisse o jaguncismo e deputado fosse, então reluzia perfeito o norte, botando pontes, baseando fábricas, remediando a saúde de todos, preenchendo a pobreza, estreando 1000 escolas. Começava por aí, durava um tempo, crescendo voz na fraseação, o muito instruído no jornal, ia me enjoando, porque completava sempre a mesma coisa. Mas minha vida na fazenda era ruim ou era boa? Se melhor era. Ah, eu estava feito um inhampas. Aí lordeei, me acostumei com o fácil movimento, entrei de amizade com os capangas. Sempre chegavam pessoas de fora que conversavam em sozinhos com Zé Bebelo, gente de cidade. De um eu soube que era delegado em missão e ele me apresentava com a honra de professor Riobaldo, secretário sendo. Nas folgas vagas, eu ia com os companheiros obra de légua dali, no Leva, aonde estavam arranjadas as mulheres, mais de 50. Elas vinham vindo, tantas que quase todo dia mais tinham de baratear. Não faltava esse bom divertir. Se bebê-lo aprovava. Onde é que já se viu o homem valer? Se não tem à mão estadas raparigas? Onde é? Mesmo cachaça ele fornecia com regra. Melhor se não eles por si providenciam, dão logo em abusos, patuleias. Isto explicava. Demais de tudo ali se prazia fartura confortável. Abastada comida, armamento de primeira, monte de munição, roupas e calçados para os melhores e o cobre para semanal de pagamento, pois nenhum daqueles homens estava ali por amor de Deus, mas ajeitando-se ao meio de viver. Diziam que era dinheiro do cofre do governo. Parecia. Passo. A tal que, enfim, veio o dia de se sair guerreiramente, por vales e montes, a gente toda. Oi, o alarido, aos quantos gritos um araral revoa avante de pássaros. O senhor mesmo nunca viu coisa assim, só em romance descrito, de glória e avio, de própria soldadesca, e cavalos que davam até medo de não se achar pasto que chegasse, e o pessoal perto por uns 1000, acompanhado dos chefes de turma, que ele dava patente de serem seus sotinentes e oficiais de seu terço, Zé Bebelo, montado num formudo russo pombo e com um chapéu distintíssimo na cabeça, repassava daqui para ali, e quando bem, vistoriava. Me chamou para junto. Eu tinha de ter à mão um caderno grosso, para por ordem dele assentar números e diversos, amanuense. Com eles eu estava vindo. Então o senhor vê, vinha para o conhecer esse destino, meu Deus. O que me animou foi ele predizer que quando eu mais não quisesse, era só opor um aceno. E ele dava baixa e alta de me ir-me embora. Digo que fui, digo que gostei. A passeata forte, pronta comida, bons repousos, companheiragem. O teor da gente se distraía bem. Eu avistava as novas estradas, diversidade de terras. Se amanhecia num lugar, se ia à noite noutro, tudo o que podia ser ranço ou discórdia consigo restava para trás. Era o enfim. Era. Mas há de dará é para diante, quando se formar combate. Uns proseavam, Zé Bebelo querendo. Sabia o que queria, homem de muita raposice. Já no sair da Inhamba, tinha composto seu povo em avulsos, cada grupo, cada rumo.
um pelo São Lamberto da mão direita, outro pegou o Riacho Fundo e o Córrego do Sanhar. Outro se separou da gente no Só Aqui, indo Ribeirão da Barra. Outro tomou sempre a mão esquerda, encostando o ombro no São Francisco. Mas nós, que vínhamos mais a bebê-lo, mesmo em capitania, rompemos no meio, seguindo o traço do Córrego Felicidade. Passamos perto de Vila Inconfidência, viemos acampar no Arraial Pedra Branca, beira do Água Branca. E tudo correndo bem. De um batalhão para outro, se expedia gente com ordens e recados. Arrastávamos uma rede grande, peixe grande por pegar. E foi. Eu não vi essa célebre batalha. Eu tinha ficado na Pedra Branca. Não por medo, não, mas a Bebelo me mandou. Tem paciência, você espera para reunir os municípios no lugar e fazer discurso. Logo que um estafeta vier relatar qual foi nossa primeira vitória. Se deu o que se disse. Só que, em vez de estafeta, a galope, veio Zé Bebelo mesmo. Eu tinha ficado com um ruma de foguetes para soltar, e foi festa. Zé Bebelo mandou dispor uma tábua por cima de um canto de cerca, conforme ele ali subiu e muito falou. Referiu. Para lá do Rio Pacu, no município de Brasília, tinham volteado um bando de jagunços. O com valentão Hermógenes à testa e derrotado total. Mais de 10 mortos, mais de 10 cabras agarrados presos. Infelizmente só foi que aquele Hermógenes conseguira de fugir. Mas não podia ir a longe. Ao que Zé Bebelo elogiou a lei, deu viva ao governo. Para perto futuro prometeu muita coisa republicana. Depois encheriu que eu falasse discurso também. Tive de. Você deve de citar mais em meu nome, o que por meu recato não versei, e falar muito nacional. Se me se soprou, cumpri. O que um homem assim devia de ser deputado. Eu disse, encalquei. Acabei e ele me abraçou. O povo eu acho que apreciava. Daí, quando se estava no depois do almoço, vieram cavaleiros nossos, tangendo o troço de presos. Senti pena daqueles pobres cansados, azombados, quase todos sujos de sangue secos. Se via que não tinham esperança nenhuma decente. Iam de leva para a cadeia de Extrema, e de lá para outras cadeias, de certo, até para a da capital. Zé Bebelo, olhando, me olhou, notou moleza. Tem dó não, são os danados de façanhosos. Ah, era, disso eu sabia, mas como ia não ter pena? O que demasia na gente é a força feia do sofrimento própria, não é a qualidade do sofrente. Pensei que agora podíamos merecer mais descanso. Ah, sim? Montar e galopar. Tem mais, tem. Zé Bebelo chamou. Tocamos. Conversando, no caminho eu perguntei, não sei. E Joca Ramiro? Zé Bebelo tiscou de ombros. Parece que não queria falar naquele. Daí me deu um gosto, de menor maldade, de explicar como era fabuloso o estado de Joca Ramiro. Como tudo ele sabia e provia, e até que trazia um homem só para o ofício de ferrador, com a tendinha e as ferramentas, e o tudo mais versante aos animais. O que ouvindo, Zé Bebelo esbarrou. Ah, é uma ideia que vale, ora veja. Isso a gente tem de conceber também. É o bom exemplo para se aproveitar. Ele atinou. E eu, que já ia contar mais do diverso, das peripécias que meu padrinho dizia que Joca Ramiro inventava no dar batalha, então eu, como me concentrei em mim e calei a boca. Mire e veja o senhor tudo o que na vida se estorva, razão de pressentimentos, porque eu estava achando que se contasse perfazia ato de traição. Traição, mas por quê? Dei um tunco. A gente não sabe. A gente sabe. Calei a boca toda. Desencurtamos os cavalos. Passo.
Posso ir? Pode? Estão me ouvindo? Sim. Ah, sim. É que minha internet está meio ruinzinha. Uhum. No entre o condado e a lontra, se foi a fogo. Aí vi, aprendi. A metade dos nossos, que se apeavam no avanço, entremeados disfarçantes, suas armas em arte, escamoteados pelas árvores, e de repente ligeiros se jazendo, para o rastejo, com as cabeças, farejavam, toda a vida. Aqueles sabiam brigar, desde nascença? Só avistei isso um instante, sendo que seguindo Zé Bebelo, reviramos volta, para as gameleiras, onde houve o pior. O que era? Era o bando do Ricardão, que quase próximo que cercamos, para acuar, só faltando cães. E demos inferno, se travou. Tiro estronda muito, no meio do cerrado. Se diz que é estampido, que é rimbombo. Tive noção de que morreram bastantes. Vencemos. Não decide meu animal. Nem prestei, nem estive no fim, como o galope se desabriu. Os homens perseguindo uns que com o mesmo Ricardão se escapavam. Mas não se aproveitou. O Ricardão já tinha tido fuga. Então, os nossos, de Geriza, com os 8 prisioneiros feitos, queriam se concluir. De jeito nenhum. Epa! Não os 8 prisioneiros feitos que queriam se concluir. Peraí. De jeito nenhum. Epa! Não concito covardias de perversidade. Zé Bebel se danou. Apreciei a excelência dele, no sistema de não se matar. Assim eu quis que o ar de paz logo revertesse a limpada, o povo gritando menos. Aquele dia tinha sido forte coisa. De longe e sossego eu careci. Demais. Se teve pouco, arranjado o preciso, só se tomou prazo breve, porque recombinaram por diante os projetos e desarrancamos para a terra fofa, quase na demarca com o mogol. Mas lá não cheguei. Em certo ponto do caminho eu resolvi melhor minha vida. Fugi. De repente, eu vi que não podia mais. Me governou um desgosto. Não sei se era porque eu reprovava aquilo, de se ir com tanta maioria e largueza, matando e prendendo gente na constante brutalidade. Debelei que descuidassem de mim. Restei escondido, retardado. Vim-me. Isso que, pelo ajustado, eu não carecia de fazer assim. Podia chegar perto de Zé Bebelo, desdizer. Desanimei, declaro de retornar para o curralim. Não podia? Mas, na hora em que eu a decisão tomei, logo me deu um enfaro de Zé Bebelo, em trosgas e a conversação. Nem eu não estava para ter confiança nenhuma em ninguém. Bem, me fugi e mais não pensei exato. Só isso. O senhor sabe, se desprocede, a ação escorregada e aflita, mas sem substância narrável. Meu cavalo era bom, eu tinha dinheiro na algibeira, eu estava bem armado, virei vagaroso. Meu rumo mesmo era o do mais incerto. Viajei, vim, acho que eu não tinha vontade de chegar em nenhuma parte. Com 20 dias de remanchear e sem as trapalhadas maiores, foi que me encostei para o Rio das Velhas, à vista da barra do córrego Batistério. Dormi com uma mulher que muito me agradou. O marido dela estava fora, na redondeza. Ali não dava maleita. De manhã cedo a mulher me disse: meu pai existe daqui a 1/4 de légua. Vai lá, tu almoça e janta. De noite, se meu marido não tiver voltado, eu te chamo, dando avisos. Eu falei: você acende uma fogueira naquele alto, eu enxergo, eu cá venho.
Ela falou: ao que não posso. Alguém mais avistando havia de poder desconfiar. Eu falei: assim mesmo eu quero. Fogueira, uma fogueirinha de nada. Ela falou: quem sabe eu acendo. Agentes sérios, nem se sorrindo. Aí eu fui. Mas o pai dessa mulher era um homem finório de esperto, como o jeito de tirar da gente a conversa que ele constituía. A casa dele, espaçosa, casa de telha e caiada, era na beira, ali onde o rio tem mais croas. Se chamava Manuel Inácio, Malinácio dito, e geria uns bons pastos, com cavalhada pastando e os bois. Me deu almoço, me pôs em fala. Eu estava querendo ser sincero, e notei que ele, no falar, me encarava, e no ouvir, piscava os olhos. E quem encara no falar, mas pisca os olhos para ouvir, não gosta muito de soldados. Aos poucos, então, contei que do Zé Bebelos não tinha querido fazer parte, o que era a valente verdade. E Joca Ramiro? Ele me perguntou. Eu disse um pouco por me engrandecer e por minha prosa, que já tinha servido Joca Ramiro e com ele conversado, que mesmo por isso é que não podia ficar com Zé Bebelo, porque meu segmento era por Joca Ramiro, em coração, em devoção. E falei no meu padrinho Celerico Mendes, e em Aloís e Alarico Totonho. E de como foi que Joca Ramiro pernoitou em nossa fazenda do São Gregório. Mas coisas de certo eu disse, e aquele homem, Malinácio, me ouvia, só se fazendo de sossegado. Mas eu percebi que ele não estava. Deu jeito de me aconselhar que eu fosse embora. Que ali me asmava braba maleita. Não aceitei. Eu queria esperar para ver se a fogueira, por minha sorte, se acendia. Eu tinha gostado muito da filha dele casada. Por um instante, o sabido do homem se tardou no que fazer. Mas eu, requerendo um lugar para armar minha rede na sombra e descansar, eu disse que não andava bem de saúde. Isso pareceu ser do seu agrado. Me levou para um quarto, onde tinha um giral com enxergão, me botou lá à vontade, fechou a porta. Ferrei, abraçado com minhas armas. Passo. Eu pego aqui. Acordei só no aquele Malinácio me chamando para jantar. Cheguei na sala e dei com outros 3 homens. Disseram de si que tropeiros eram e estavam assim vestidos e parecidos. Mas o Malinácio começou a grossar e reproduzir a minha conversa tida com ele. Disso desgostei. Segredos frescos contados não são para todos. O arrieiro, dono da tropa, que era o cara de redonda e para clara, me fez muita interrogação. Não estivessem boas cócoras. Construí de desconfiar. Não de fato dele, tal encarecer, pois todo tropeiro sempre tem muito pergunta, mas de jeito como os outros 2 ajudavam aquele a me ver de tudo preservado, tomando conta. Ele queria saber para onde eu mesmo me ia além. Queria saber por que se eu punia por Joca Ramiro e estava em armas, porque eu não tinha. Caçado o jeito de trotar para o norte, a fito de com o pessoal Ramiros me juntar? Quem desconfia, fica sabido. Dizendo como pude, muito confirmei, mas confirmei, acrescentando que chegara até ali por dar volta cautelosa, e mesmo para ter calma e resolver os projetos em meu espírito. Enquanto que me ouviam, mais um homem tropeiro também vinha entrando na soleira da porta. Aguentei aquele
os meus olhos e recebi um estremecer, um susto desfechado. Mas era um susto de coração alto, parecia a maior alegria. Soflagrante conheci. O moço, tão variado e vistoso, era, pois, sabe o Senhor quem? Mas quem mesmo? Era o menino Senhor, sim, aquele do Porto do de Janeiro, daquilo que lhe contei, o que atravessou o rio comigo numa bamba canoa, toda a vida. E ele se chegou, eu no banco me levantei. Os olhos verdes, semelhantes grandes, o lembrável das compridas pestanas, a boca melhor bonita, o nariz fino, afiladinho. Arvoreamento destes, a gente estatela e não entende. Que dirá o Senhor ao comando só assim? Eu queria ir para ele, para abraço, mas minhas coragens não deram, porque ele faltou com o passo, num rejeito de acanhamento, mas me reconheceu o visual. Os olhos nossos donos de nós dois. Sei que deve ter sido um estabelecimento forte, porque as outras pessoas o novo notaram. Isso no estado de tudo percebi. O menino me deu a mão, e o que a mão diz é o curto. Às vezes, pode ser o mais adivinhado e conteúdo isso também. E ele, como sorriu, digo ao Senhor, até hoje para mim está sorrindo. Digo, ele se chamava o Reinaldo. Para que referir tudo no narrar, por menos ou menor? Aquele encontro nosso se deu sem razoável comum, sobrefalseando como que só em jornal e livro é que se lê. Mesmo o que estou contando, depois é que eu pude reunir, relembrando e verdadeiramente entendido, porque quando coisa assim se ata, a gente sente mais que o corpo, a própria coração bem batendo. Do que o que o real roda e põe diante. Estas são as horas da gente, as outras, de todo tempo, são as horas de todos. Me explicou o compadre meu Clement, que fosse como sendo o trivial de viver feito uma água dentro dela se deseja, e que tudo ajunta e amortece. Só rara vez se consegue subir com a cabeça para fora. Feito um milagre, Peixinho pediu. Por quê? Disse que direi ao Senhor o que nem tanto é sabido. Sempre que se começa a ter amor a alguém no ramerrão, o amor pega e cresce. É porque, de certo jeito, a gente quer que isso seja e vai na ideia querendo e ajudando. Mas quando é destino dado, maior que o miúdo, a gente ama inteiriço fatal, carecendo de querer, e é só facear com as surpresas. Amor desse cresce primeiro, brota depois. Muito falo, sei, caceteio, mas porém é preciso, pois então, o Senhor me responda, o amor assim pode vir do demo? Poderá? Pode vir de um que não existe? Mas o Senhor calado convenha. Peço não ter resposta, para que, senão, minha confusão aumenta. Sabe, uma vez no Tamanduatão, no barulho da guerra, eu vencendo ali estremeci, num relance claro de medo. Medo só de mim, porque eu mais não me reconhecia. Eu era alto, maior do que eu mesmo, e de mim mesmo, eu rindo, gargalhadas dava, que eu de repente me perguntei para não me responder. Você é o rei dos homens? Falei e ri. Relinchei feito um cavalo bravo. Desfechei. Ventava em todas as árvores. Mas meus olhos viam,
só o alto tremer da poeira. E mais não digo, chus, nem o senhor, nem eu, ninguém sabe. Conto, Reinaldo, ele se chamava. Era o menino do Porto, já expliquei, e desde que ele apareceu, moço e igual no portão da porta, eu não podia mais, por meu próprio querer, ir me separar da companhia dele. Por lei nenhuma. Podia? O que entendi em mim, direto como se, no reencontrando aquela hora aquele menino moço, eu tivesse acertado de encontrar, para o todo sempre, as regências de uma alguma a minha família. Se sem peso e sem paz, sei sim. Mas assim como sendo, o amor podia vir mandado do desminto-a. E o Tacília? O Tacília, o senhor verá quando eu lhe contar. Ela eu conheci em conjuntos suaves, tudo dado e clareado, suspendendo-se diz, quando os anjos e o voo em volta quase, quase. A fazenda Santa Catarina dos Buritis Altos, cabeceira da vereda. O Tacília, estilo dela, era toda exata, criatura das belezas. Depois lhe conto. Tudo tem o tempo, mas o mal de mim, doendo e vindo, é que eu tive que compensar, numa mão e noutra, amor com amor. Se pode? Vem horas eu digo, se aquele amor veio de Deus, como veio então o outro? Todo tormento comigo, as coisas não têm hoje e anteontem amanhã. É sempre, é sempre. Tormentos, sei que tenho culpas em aberto. Mas quando foi que a minha culpa começou? O Senhor por ora mal se entende, se é que no fim me entenderá. Mas a vida é entendível, digo, afora esses dois. E aquela mocinha, Nhorinhá, da Aroeirinha, filha de Ana da Zusa, eu nunca supri outro amor, nenhum. Nhorinhá, eu de amei no passado como um retardo custoso. No passado, eu digo, e sei, sou assim. Relembrando minha vida para trás, eu gosto de todos. Só curtindo desprezo e desgosto é por mim mesma antiga pessoa. Medeiro Vaz, antes de sair pelos Gerais, com mão de justiça, botou fogo em sua casa, nem das cinzas carecia a possessão. Casas, por ordem minha, aos bradados, eu incendiei. Eu ficava escutando o barulho das coisas rompendo e caindo, estalando surdo, desamparadas lá dentro, sertão. Eu passo. Posso continuar. Logo que o Reinaldo me conheceu e me saudou, não tive mais dificuldade em dar certeza aos outros de minha situação. Ao quase sem sobejar palavras, ele afiançou o meu valimento para aquele mestre de cara redonda e bom parecer, que passava por arrieiro da tropa e se chamava Titão Passos. De fato, tropeiros não eram, eu soube, mas pessoal brigal de Joca Ramiro. E a tropa? Essa que se estava para seguir por quanto para o norte, com os 3 lotes de bons animais, era para levar munição. Nem tiveram mais prevenimento de esconder isso de mim. Aquele Marinácio era o guardador. Com as munições bem encobertadas, De frente da casa dele mesmo, e para cima e para baixo, o rio possuía as croas de areia, cada qual com seu nome, que os remadores do das velhas botavam e que todos tanto conheciam.
3 croas e uma ilha, mas uma delas, 3, maior, também sendo meio ilha, isto é, ilha de terra na parte de baixo, com grandes pedras e árvores, e suja de matinho, capim, o alecrim viçoso remolhando suas folhagens na água, e o bunda de negro verde vivente. E croa só de areia na parte de cima. Uma croa com ilha, que é conforme se diz. A croa com ilha do marináceo dita. Alá, que aonde estava oculto, a gente não ia em canoa baldear a munição. Os outros companheiros, afetados de tropeiros, sendo o Triol e João Vaqueiro, e mais Acrício e Assunção, de sentinelas, e Vove, Genolim e Admeto, que acabavam de enquerir a carga na mulada. A gente jantou-se, já se estava de saída para toda a viagem. Eu ia com eles, pois fomos. Nem tive pesar nenhum de não esperar o sinal da fogueira da mulher casada, filha do Malinácio. E ela era bonita, sacudida, mulher assim de ser, que nem braçada de cana, da bica para os coxos, dos coxos para os tachos. Menos pensei. A andada de noite principiava como sobre algodão, produzida cuidadosa. Aquilo era munição de contos e contos de réis. A gente prezava grandes responsabilidades. Se vinha sem beiradear, mas sabendo o rio. Titão Passos comandava. De seguir assim, sem a dura decisão, feito cachorro magro que espera viajante em ponto de rancho, o senhor, quem sabe, vai achar que eu seja homem sem caráter. Eu mesmo pensei. Conheci que estava xoxo, dado no mundo, vazio de um meu dever honesto. Tudo naquele tempo, e de cada banda que eu fosse, eram pessoas matando e morrendo, vivendo numa fúria firme, numa certeza. E eu não pertencia a razão nenhuma, não guardava fé e nem fazia parte. Abalado desse tanto, transtornei um imaginar. Só não quis arrependimento, porque aquilo sempre era começo, e descoroçoamento era modo de matéria que eu tinha aprendido a protelar. Mas o Reinaldo vinha comigo, no mesmo lote, e não caçava minha companhia, não se chegou para perto de mim, nem vez, não dava sinal de prosseguir a amizade. A gente descarecia de cuidar dos burros, um por um, enfileirados naquela paciência. Na escuridão da noite, eles tudo enxergavam. Se eu não tivesse passado por um lugar, uma mulher, a combinação daquela mulher acender a fogueira, eu nunca mais nessa vida tinha topado com o menino? Era o que eu pensava. Veja, senhor, eu puxava essa ideia. E com ela, em vez de me alegrificar por ter tido tanta sorte, eu sofria o meu. Sorte? O que Deus sabe, Deus sabe. Eu vi a neblina encher o vulto do rio e se estralar da outra banda à barra da madrugada. As asas siriemas para trás cantaram, ao que esbarramos num sítiozinho. Se avistou um preto, o preto já levantado para o trabalho, descampando o mato. O preto era nosso. Fizemos paragem. Acho que está na hora de parar, né? Sim, 2 minutos para as 8. Até eu depois que olhei a hora assim, falei, nossa, nem vi a hora passar hoje. Nem eu. É, mas que bom. Mas é isso. E ali fizemos paragem mesmo. É, Sim. paramos na paragem. Mas é isso. Vamos falar então a nossa palavra de hoje, o que ficou? Quem começa?
Bom, a gente já está meio adiantado na hora, né? Tem algumas palavras, mas olha, eu vou ficar com tormentos, porque tá tudo muito. Esse Riobal tá muito atormentadinho, né? Para mim ficou essa coisa, né, ué, por que que um amor é de Deus, um amor é do demo? Como, né, bem atormentando. Eu vou ficar com neblina. A Pan já até tinha ficado com ela numa outra vez. E, de novo, neblina surge, né? Com o Reinaldo. Reinaldo e Diadorim sendo neblina. Muito bom. Gente, eu vou ficar com uma palavra que eu acho maravilhosa, amanuense. Até porque a gente descobriu na leitura da semana passada esse dom de aprendizagem do Riobaldo, né? Mas agora a gente descobre que dentro da jagunçagem ele tem esse papel de anotar coisas também, né? De deixar registro. E achei incrível isso. É como se o Guimarães Rosa nossa, bolou tão bem essa personagem, né? Só ele podia contar essa história. Ele que escreve, ele que aprende, ele que ensina, ele que foi testemunha daquilo tudo, que viaja tanto para o passado, né? Aí essa é a minha palavra. Sim, muito bom. A minha palavra é inteiriço. A minha palavra hoje é bunda de negro. Eu quero saber o que é bunda de negro. Vi aqui também muita coisa que me fez lembrar. Uma das meninas, me parece que foi Ramires, que falou muito que tem muitos 10, né? E hoje teve um monte de 10. Sim. Eu vi que teve 10 procede, 10 amém. É muito 10. A gente vai ter que pesquisar. Muito. Tanto 10 é esse, tanto 10 é esse, né? Mas a bunda de negro até agora não saiu da minha cabeça. Então vai ser bunda de negro. E é bunda de negro hoje... verde ainda. Ainda por cima verde. Perdão. A minha palavra hoje é debulhando. Debulhando. Sim. Quem mais? A minha é menino moço. Destaque hoje para esse menino moço, né? O menino. Reinaldo. Menino escrito com maiúsculo, inclusive. É isso. Beleza, gente? Bora, então? Beleza. Então, é isso. Então, boa noite para vocês. Então, quarta-feira estamos de volta. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada. Muito obrigada. Até. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau. Saudades, fiquei com saudade de vocês. Não consegui ver a gravação, é muito ruim. Tchau, gente. Tchau.